O pó dourado da Andaluzia dançava nos feixes de sol que invadiam a ermida de San Ginés, uma relíquia esquecida no alto da colina que dominava a pequena cidade branca de Almendro. Helena Ramírez, restauradora de arte nos seus quase 30 anos, inspirou o cheiro a pedra antiga, a cal úmida e a séculos de orações silenciosas. Tinha regressado à sua terra natal não por nostalgia, mas por um contrato inesperado. Devolver a vida aos frescos do século XVII, que se escondiam sob camadas de fuligem e abandono. Para ela, cada pincelada era um ato de ressurreição, uma conversa com o passado. A quietude do seu santuário foi quebrada pelo rugido distante de um motor potente, um som incongruente na sinfonia habitual de sinos de ovelhas e o vento a assobiar pelas oliveiras. Momentos depois, um desportivo negro, ostensivamente caro, parou bruscamente junto à ermida, levantando uma nuvem de poeira que se atreveu a invadir o espaço sagrado. Dele saiu Mateo Vargas. Alto, de constituição forte, a sua pele escura contrastava com o linho branco da sua camisa de marca. Um sorriso carismático, que não alcançava os olhos frios e calculistas, adornava-lhe o rosto. Mateo era o novo rico de Almendro, um promotor imobiliário cuja fortuna e influência tinham crescido tão depressa quanto as suspeitas que o rodeavam. Senhorita Ramírez, suponho? A sua voz era um barítono suave, mas com um timbre de comando. Ouvi dizer que estava a tentar dar brilho a estas velharias. Ele gesticulou com desdém para as paredes da ermida. Helena endireitou-se, limpando as mãos num pano. Estou a restaurar um património importante, Sr. Vargas. Estas velharias, como lhe chama, contam a história desta cidade. Mateo riu-se, um som que pareceu ecoar com demasiada força no silêncio. História? Almendro precisa de futuro, não de pó. Talvez devesse pensar em projetos mais lucrativos. Este terreno, por exemplo, ele olhou em volta, avaliador, teria uma vista magnífica para um empreendimento de luxo. O sangue de Helena gelou, mas manteve a voz firme. Este lugar não está à venda, nem o seu valor se mede em dinheiro. Ele encolheu os ombros, o sorriso a desvanecer-se ligeiramente. Tudo tem um preço, senhorita, ou uma forma de se tornar obsoleto. Com o último olhar que a fez sentir-se invadida, Mateo Vargas voltou para o seu carro e partiu, deixando para trás um rastro de arrogância e uma ameaça velada que pairava no ar como a poeira que ele levantara. Mais tarde, no pequeno café de Sofia Moreno, na praça principal, Helena partilhou a sua inquietação. Sofia, uma amiga de infância com olhos vivos e um sorriso caloroso que agora parecia tingido de preocupação, mexeu o seu café com nervosismo. Tem cuidado com o Mateo, Helena. Ele consegue o que quer e não gosta de ser contrariado. A sua voz baixou para um sussurro. Muitos por aqui têm medo dele. Nos dias que se seguiram, Helena sentiu a pressão subtil, mas omnipresente. Materiais de restauro essenciais sofriam atrasos inexplicáveis. Um pedido de uma pequena licença para os andaimes emperrou na burocracia municipal. Rumores começaram a circular, que ela era uma forasteira arrogante, que não percebia as necessidades reais de Almendro. Pequenas farpas que picavam, mas que a tornavam mais determinada. Ela começou a observar, a ouvir. Nas suas idas ao mercado, nas conversas no café de Sofia, nas entrelinhas das palavras dos habitantes locais, começou a desenhar-se um padrão. Pequenos comerciantes que tinham vendido seus negócios a preços suspeitosamente baixos. Projetos de construção de Mateo que avançavam a uma velocidade vertiginosa, contornando regulamentos que outros tinham de cumprir. O medo era palpável, uma névoa que envolvia a beleza soalheira de Almendro. Um nome que surgia frequentemente associado a Mateo era o de Xavier Delgado, um jovem arquiteto que trabalhava para ele. Helena lembrou-se dele dos tempos de escola, um rapaz talentoso, mas inseguro. Decidiu procurá-lo. Encontrou-o no estirador do seu pequeno escritório, os ombros curvados sob um peso invisível. Xavier, começou Helena, precisava de falar contigo sobre o Mateo Vargas. Os olhos de Xavier encontraram os dela por um instante, carregados de um misto de medo e algo que parecia culpa, antes de se desviarem rapidamente para os seus desenhos. Não sei de nada, Helena. Só faço o meu trabalho. A sua voz era baixa, quase inaudível. O teu trabalho envolve destruir o património desta cidade? Ajudá-lo a intimidar pessoas? Xavier engoliu em seco. Ele dá emprego a muita gente. Almendro precisa de investimento. Mas a sua convicção soava oca. Antes de Helena sair, ele murmurou, sem a encarar. Tem cuidado com a ermida. Ele não gosta que lhe mexam nos planos. Uma pista, um aviso, talvez um pedido de ajuda disfarçado.
A ameaça concretizou-se poucos dias depois. Ao chegar à ermida, Helena encontrou um dos andaimes principais sabotado, perigosamente instável. Ferramentas caras tinham desaparecido. O seu coração afundou-se. Isto já não eram apenas rumores ou pressões subtis. Era um ataque direto. Com um nó no estômago, dirigiu-se ao posto da Guardia Civil para falar com o inspetor Morales. O inspetor, um homem de meia idade com um ar cansado e um olhar cético, ouviu-a pacientemente. Senhorita Ramírez, compreendo a sua preocupação, disse ele folheando as suas notas. Mas vandalismo, infelizmente, acontece. E quanto ao Sr. Vargas, ele é um empresário importante, traz progresso. Sem provas concretas, as minhas mãos estão atadas. Provas concretas? Helena sentiu a frustração a subir-lhe a garganta. O medo de uma cidade inteira não é prova suficiente? Morales suspirou. O medo não se traduz em mandados judiciais. Se conseguir algo palpável, investigarei. Desanimada, mas não derrotada, Helena regressou à ermida. Se a lei não a podia ajudar, teria de encontrar as provas ela mesma. A sua pesquisa para o restauro dos frescos tinha levado aos arquivos municipais, onde passara horas a estudar documentos antigos. Recordou-se de uns planos de urbanização recentes que tinham chamado a sua atenção, projetos de Mateo adjacentes à colina da ermida. Voltou aos arquivos, desta vez com um novo propósito. Durante dias mergulhou em plantas cadastrais, licenças de construção, atas de reuniões camarárias. O trabalho era moroso, frustrante. Mas a imagem do fresco semi-restaurado da ermida, a sua beleza frágil a lutar contra o tempo e a negligência, dava-lhe forças. Aquele fresco era Almendro, a sua alma, e Mateo Vargas queria pavimentá-la. E então encontrou uma pequena discrepância numa licença de construção para um dos resorts de luxo de Mateo. Uma assinatura que parecia falsificada. Um anexo que mencionava a reclassificação urgente de terrenos rústicos perto da ermida, citando um relatório de impacto ambiental que Helena não conseguia localizar. E escondido numa pasta esquecida, um rascunho de uma carta de um antigo proprietário de uma quinta vizinha, desesperado com a pressão para vender as suas terras a um preço irrisório a uma empresa de fachada, que Helena conseguiu, com mais pesquisa, ligar a Mateo. Não era uma prova irrefutável, mas era um fio que ela podia puxar. Mateo, de alguma forma, sentiu que o cerco se apertava. Talvez um informador na Câmara Municipal, talvez a sua própria intuição predatória. As suas visitas à cidade tornaram-se mais frequentes, o seu sorriso mais forçado, os seus olhos mais frios. Começou a fazer doações generosas para a festa anual de San Ginés, o padroeiro da ermida, tentando comprar a boa vontade que sentia escapar-lhe. Numa dessas ocasiões, durante uma reunião pública sobre os preparativos da festa, ele dirigiu-se a Helena, a voz untuosa, mas com uma ameaça subjacente. Senhorita Ramírez, espero que o seu passatempo na ermida não interfira com as celebrações. Seria uma pena se algo acontecesse àquele monte de pedras antes da festa. Helena encarou-o, a sua pequena estatura parecendo insignificante perante a sua presença imponente. O único perigo para a ermida, Sr. Vargas, vem daqueles que não respeitam a sua história nem o seu valor. A tensão na sala era palpável. Alguns desviaram o olhar, outros observavam com uma mistura de medo e uma nova curiosidade. Pela primeira vez, alguém enfrentava Mateo Vargas publicamente. Nos dias que antecederam a festa, a pressão sobre Helena intensificou-se. Uma noite, ao sair da ermida, encontrou o pneu do seu velho carro cortado. Sofia recebeu uma visita amigável de um dos capangas de Mateo ao seu café. Um aviso velado sobre más companhias. O medo era um companheiro constante, mas Helena agarrava-se às suas pequenas provas, à sua convicção. Decidiu que usaria a festa de San Ginés, o evento que Mateo tentava usar para polir a sua imagem para o expor. A noite da festa chegou, quente e abafada, o ar carregado com o cheiro a churrasco, vinho doce e jasmim. A praça principal estava apinhada. Mateo Vargas, no seu melhor fato, subiu a um palanque improvisado, o anfitrião magnânimo. Começou a falar sobre o futuro de Almendro, sobre progresso, sobre a sua generosidade. Helena observava da multidão, o coração a bater descompassado, um envelope com cópias dos seus documentos na mão. Quando Mateo fez uma pausa para os aplausos ensaiados, Helena avançou. Senhor Vargas. A sua voz, embora não alta, cortou o burburinho. Fala de progresso, mas a custo. Todos os olhares se viraram para ela. Mateo fuzilou-a com os olhos, o sorriso a congelar-se-lhe no rosto. Não creio que este seja o momento nem o lugar para... Este é exatamente o lugar, interrompeu Helena, a voz a ganhar firmeza.
O lugar onde todos podem ouvir sobre licenças fraudulentas, sobre pressão sobre proprietários, sobre a destruição do nosso patrimônio em nome do seu lucro. Ela levantou o envelope. Tenho aqui provas. Antes que pudesse continuar, 2 homens corpulentos, conhecidos por serem da segurança pessoal de Mateo, começaram a avançar na sua direção. A multidão recuou, assustada. O pânico ameaçou tomar conta de Helena. Seria este o fim? Seria silenciada ali à frente de todos? Foi então que uma voz se ergueu, hesitante, mas clara. Ela tem razão. Javier Delgado apareceu ao lado de Helena, pálido, mas determinado. Segurava um pequeno gravador digital. Eu trabalhei para ele. Eu sei o que ele fez. Eu tenho gravações. O choque percorreu a multidão. Mateo Vargas estava lívido, a sua máscara de respeitabilidade a estilhaçar-se. Calem-no! Tirem-nos daqui! Gritou para os seus seguranças. Mas era tarde demais. Outra figura emergiu da multidão. O inspetor Morales, acompanhado por 2 agentes da Guarda Civil. Senhor Vargas, disse Morales, a sua voz agora firme e autoritária, creio que temos muito que conversar. E, senhor Delgado, agradeceríamos que nos acompanhasse também com essa gravação. Os seguranças de Mateo hesitaram, olhando para o seu patrão e depois para os uniformes da Guarda Civil. A autoridade de Mateo, construída sobre o medo e a influência, desmoronava-se perante a autoridade da lei, finalmente exercida. A festa de San Ginés terminou abruptamente. Mateo Vargas foi escoltado discretamente para o posto da Guarda Civil. Javier, embora nervoso, acompanhou os agentes, o gravador entregue como prova crucial. Helena ficou na praça, rodeada por um silêncio atônito que lentamente se transformava em murmúrios de incredulidade e depois de alívio. Sofia aproximou-se, os olhos brilhantes de lágrimas e admiração, e abraçou-a com força. Nos dias e semanas seguintes, Almendro mudou. As investigações sobre Mateo Vargas revelaram uma teia de corrupção, intimidação e negócios ilícitos mais vasta do que se imaginava. As gravações de Javier, juntamente com os documentos de Helena e os testemunhos de outras vítimas que finalmente ganharam coragem para falar, pintaram um quadro irrefutável. A sua influência desfez-se como fumo. Os seus projetos foram suspensos, as suas contas investigadas. Embora o processo judicial fosse demorado, a sua queda em Almendro era definitiva. A cidade respirava um ar mais leve. As conversas já não eram sussurradas. Havia uma nova abertura nos rostos das pessoas, um sentido de possibilidade recuperada. O medo, embora não esquecido, já não ditava as regras. Helena continuou o seu trabalho na ermida de San Ginés. O fresco, quase completo, brilhava com cores recuperadas, a sua beleza serena, um testemunho